O BJ Star, o cara precisa ser diferente. Sim. Precisa ser um cara com currículo, com nome, com uma carreira sólida no jiu-jitsu, né? Seja com kimono ou sem kimono. Ele precisa ter uma carreira sólida. Aí ele é convidado, até pelo nome do evento, Estrelas do Brazilian Jiu-Jitsu. O cara precisa ser uma estrela. E aí, inclusive, o FEPA, né? A equipe criou agora o BJ Stars, o BJ Confere, que é o Stars Confere. Sim, ele viaja pelo Brasil. Que é a faixa colorida. São as coloridas, né? Para pegar a nova geração da faixa colorida, para dar a oportunidade do cara criar um nome. E o que acontece? Cara, no MMA não. Você precisa de empresário. É outra história, outra visão. Creio eu que se o jiu-jitsu continuar essa crescente, as empresas começarem a olhar, empresas que eu digo não são empresas relacionadas ao meio das artes marciais, tá? Eu falo empresas de uma forma geral, de outros nichos, começarem a olhar o jiu-jitsu especificamente como um grande case para você falar, uma grande plataforma para você falar com as famílias. Teremos outros eventos do mesmo nível do BJ Stars. Já não está acontecendo a contratação de atleta para disputar determinados campeonatos? Não, está acontecendo equipes sendo forjadas de contratando atletas. Então, por exemplo, a Dream Art, né, que é uma grande equipe hoje, uma das maiores. A Dream Art contrata atletas. Alguns, né, são contratados, outros vão lá e recebem apenas um suporte de treinamento, de moradia e tal, e eles estão montando uma equipe muito forte. Agora, inclusive, eles estão indo para os Estados Unidos, né? Criar uma base na América, lá da Dream Art, lá com o Isaac Maense e tal. É legal isso. Algumas pessoas não gostam, cria uma polêmica, mas eu acho que é legal porque isso é o desenvolvimento, é o profissionalismo, né? Eu não tô aqui para julgar ninguém. Apenas que eu acho que isso é normal. Outras equipes irão surgir com esse formato. Obviamente tem que ter grana para isso, né? Tem que ter empresários que acreditem nisso. O que eu falo são empresas mesmo patrocinando os grandes eventos. Por quê? Como grandes empresas, como patrocina o tênis, como patrocina o judô, ou patrocina a natação, o próprio futebol. Por quê? Se você for num campeonato de jiu-jitsu, né? Se você frequentar um campeonato de jiu-jitsu, você vai entender a magnitude e o crescimento desse esporte. São famílias e famílias frequentando. Um campeonato de jiu-jitsu hoje, em média, são 1.500 atletas. Aí eu te pergunto, qual esporte tem isso? Verdade. Qual esporte tem 1.500 atletas lutando? E aí você, 1.500 atletas lutando, e aí quantas famílias representadas ali? Crianças, adolescentes, adultos, masters. Qual o esporte da igualdade de condições do master lutar? Pouquíssimos. O tênis, talvez, que é um esporte elitizado. Entendeu o que eu estou falando? Então, o jiu-jitsu hoje é uma plataforma poderosíssima de negócios. Eu só peço que os empresários comecem a observar isso, entender isso, visitar o jiu-jitsu, que eu tenho certeza que o retorno é um dos meus projetos, né? Eu na última eleição agora, eu vim candidato a deputado federal, não arrumei nada. Arrumei experiência. É bom. Mas um dos meus projetos era exatamente ampliar a visão nacional para o jiu-jitsu, né? Ô, Matusalém, tu tá com quantos anos? 24. 24 anos. Seu cartel é? 2 vitórias e uma derrota. 2 vitórias e uma derrota. Eu te perguntei, tu quer assinar com quem? Tu falou UFC. UFC. O mestre falou que você tem que estabelecer um plano. Sim, plano de carreira. Qual é o plano do Matusalém para chegar no UFC? Não, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, mês que vem. Como é que você se vê nesse projeto, tipo, eu vou chegar no UFC? Então, eu estabeleci a minha meta até 30 anos. Até 30 anos. Chegar no UFC até os 30. Porque eu vou te contar a minha história. O que acontece, desde quando eu comecei a lutar profissionalmente, eu não dei aquela sequência de, por exemplo, uma sequência boa pra gente estar lutando aí no MMA seria de 2 a 3 vezes. Que é a história que ele falou do cara ir pro BJ Star, perdão. Não é isso? O quê? O garoto não é simplesmente levado no BJ Star. Não, ele precisa construir a carreira dele. É isso aí que ele tá falando. Ter currículo, não, ele tá falando o seguinte, em regularidade. O que ele tá falando é regularidade. Ele não teve regularidade de competição. Sim. Ah, tá. O ideal por ano, um atleta de MMA lutar, são 3 vezes por ano.
O ideal é 3 vezes por ano. Basicamente, para não receber, para proteger o corpo, para poder fazer camps. E você não fez isso? Não fiz isso. E aí ocorreu a pandemia e tudo. E aí o que eu fiz? A nossa meta agora, esse ano, eu ainda já tenho conversado com o Thiago, com o Alex Davis, e a minha proposta é até o final do ano agora, antes do dia 31 de dezembro, é fazer mais uma luta para eu retornar ao caminho. O Thiago te acompanha? Mesmo Sim. lá dos Estados Unidos? Acompanha, me manda mensagem, tá me acompanhando no Instagram, pergunta como é que tá os treinos. Ele tá vendo, porque na verdade tudo que eu treino eu publico. Então assim, porque tem um público. Mas do ponto de vista empresarial. Sim. Quem? O Alex. É o Alex Davis. O cara é bom, né? O Alex é o empresário do Marreta, de boa parte da América Top Team. E eu vejo que ele tem um... Não, o Alex tem visão. Então Então a gente pode estar aqui conversando com o futuro lutador do UFC? Pode, tudo depende dele, de aproveitar as oportunidades, né? Também tem isso, né, cara? Sim. A gente não pode também tapar o sol com a peneira. Ele tá com um cartel pequeno. Né? Mas ele também é bem novo, né? Mas ou não? Comparativamente, ele sabe disso, não tem como negar. Os meninos da idade dele já tem mais lutas. Sim. No cartel. Tá? Então ele precisa acelerar um processo, mas de forma inteligente, para não meter os pés pelas mãos. Ter lesão. Entendeu? Então, eu, pelo tamanho dele, eu lutaria de meio pesado. Não estaria de peso pesado. Se eu fosse treinador dele. Sim. Eu falei assim, meu irmão, corta é meio pesado, você não é peso pesado. Tá? Meio pesado. Pra você ganhar, você ter um pouco mais de lutas e mais possibilidade de a gente aí construir sua carreira de uma forma mais sólida. O Carlão Barreto, que lutou o Vale Tudo, hoje estaria no UFC em que situação? É difícil falar isso, né? Não, mas eu tenho uma noção exata. Se eu tivesse a mentalidade, é importante colocar isso, né? É uma suposição muito louca de falar isso, né? Mas se eu tivesse a mentalidade... Os caras querem comparar Pelé com fulano, com ciclano, que eu acho ridículo isso. Eu odeio comparações. Eu acho ridículo isso. Eu odeio comparações, ainda mais comparações de gerações. Sim. Não tem como comparar porque eram realidades diferentes. É fora do real. É fora do... Você compara Pelé com Ronaldinho. Não tem como, porque eram épocas diferentes, momentos diferentes, o futebol era jogado de forma diferente, e a mesma coisa o MMA. Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, se a gente fosse fazer uma suposição, eu seria um top 5. É mesmo? Seria, com certeza. É que eu não tinha a mentalidade necessária para aquilo naquele momento. Mas tem a questão técnica também. Não, tecnicamente falando, porque... Tu estaria hoje o quê? No meio pesado? Não, seria peso pesado. Peso pesado? Peso pesado. Eu sou um cara peso pesado. Seria um peso pesado. Entendeu? Eu não cortaria peso para lutar de 94. Seria peso pesado. Tu já correu de luta? Nunca. Já tive o seguinte, correr de luta não. Mas tipo assim... Correr de luta assim, você vai lutar com frontal? Pô, não, frontal, mas não. Tipo assim, não com frontal. Tem poder. Eu tinha lesão, que eu lutei muito lesionado. Em algumas oportunidades. Então já me foi oferecido luta que eu lesionado eu pensei se valia a pena. E aí eu falei, eu vou pelo dinheiro. E foi? Fui pelo dinheiro. Ganhou? Uma eu ganhei, umas 2, 3 eu perdi. E aí isso me trouxe um arrependimento. Eu devia ter me preservado. Mas aí que tá. Qual foi o X da questão? Aí você vai falar assim, responder rapidamente. Foi a questão financeira, você acabou de falar. Não, foi o orgulho. Tu era marrentão? Orgulho. Não, o orgulho não tá ligado a só ao marrento. O orgulho, todos nós temos momentos de orgulho. O orgulho de negar uma luta e dizer, não, minha honra está manchada porque eu neguei uma luta. Mas isso existe no profissional? Lógico que existe. É aí que tá o empresário e o treinador entrarem para não deixar que o orgulho domine seu atleta em todas as formas do orgulho. O orgulho tem várias formas. O orgulho se expressa de várias formas. Não só através da soberba, mas também através do seguinte, da falta de humildade. Falar assim, não tô preparado pra lutar com esse cara. Esse cara é melhor do que eu. Eu preciso treinar mais, me preparar mais pra encarar esse cara. E quando você o orgulho te domina, você fala assim, não, meu irmão, porrada, vou pra cima desse cara. Não, mas da equipe da onde isso vinha, né? Eu não posso refugar, eu não posso recuar. Aí eu tinha um filme que o Matusalém não vai pegar, mas a gente sabe esse filme, que era um filme quando explodiu o negócio de filme de luta, que era aí era retroceder nunca, render-se jamais. Lembra esse filme? Meu irmão, eu tenho uma pregação sobre isso. Então, retroceder nunca, render-se jamais. Cara, a nossa mentalidade era essa, só que isso é errado. Se você, para construir uma carreira, isso é errado. Às vezes você precisa retroceder sim. Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.